Você ainda tem 40 minutos e já está num momento assim que está perfeito, tudo favorável para você já poder obturar aquele molar numa única sessão. E aí, o que você faz? Você encara esse momento de obturação, dá sequência ou vem aquele receio, putz, não sei se esse 40 minutos vai dar, vai que dá alguma zica, minha obturação dá sempre uma complicação, enfim. Obturação já foi o meu calcanhar de Aquiles, na real. Eu pensava até em algum momento da minha carreira, eu falava, nossa, eu adoro endo, eu só não gosto de obturar os canais. E aí eu comecei a ver que na verdade a questão não é bem essa, a obturação era o momento da conclusão de muitos outros passos, então normalmente alguma zica ali na obturação ela se refere muito mais a um desafio nos passos anteriores, tá? Tanto em preparo quanto abertura e por aí vai. Eu vou falar para você aqui, né, se você hoje se estressa com esse momento do atendimento, seja colocando o cone que não desce, seja cortando o cone puxando, enfim, aquela coisa toda, aquela bagunça que fica na obturação, eu vou te passar aqui na sequência algumas dicas que já me ajudaram a chegar hoje nesse momento da obturação, olhar para o relógio e falar assim, pô, eu tenho 40 minutos, dá legal para obturar isso daqui, né, em menos tempo do que isso, muito menos, mas enfim, que você se sinta ali dentro daquele tempo que for adequado para você, mas que você se sinta seguro, né, em total condição de realizar aquela conclusão e eventualmente aí começar, se você ainda não faz os canais em uma única sessão, você começar até implementar a sessão única no seu dia a dia, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra do seguinte, né? É exatamente isso que a gente falou aqui. Se você está com gargalo, se você está com problema em um passo no tratamento de canal, que você fala, esse aqui putz, é o que é o meu calcanhar de Aquiles, olha para o passo anterior, tá? Que muito do que você pode ou precisa corrigir está nesse passo. E no caso aqui, vamos falar exatamente daquele cone que não desce. Poxa, meu cone, eu vou lá fazer prova de cone e aí o danado não desce. Muito bem, pergunto para você, no seu preparo, a sua lima final desceu, a lima final que você colocou da sua sequência, ela desceu ao teu comprimento adequado, ao seu comprimento real de trabalho, né? E desceu realmente até esse comprimento, por quê? O que eu vejo alguns colegas às vezes fazendo, acompanhando ali presencialmente, ou ouvindo as histórias, os relatos, né, nas mentorias e tudo mais, é que o colega às vezes tem um receio de passar aquele instrumento, especialmente quando ele está chegando próximo do zero. Por quê? Ah, porque eu não posso, meu comprimento real de trabalho, ele é no zero ou aquém do zero. Quando a pessoa já fala no zero, por quê? Ah, porque eu tenho receio de passar do zero do localizador, porque eu vou estar trabalhando meio milímetro, 1 milímetro para fora do forame. Vou falar para você uma grande sacada aqui. Quando você tem receio de chegar no zero, de ultrapassar o zero, na verdade aquele receio que fica no fundo da cabeça é o quê? Até mesmo de tocar naquele zero. E numa dessa, como o instrumento que a gente está usando mecanizado, seja reciprocante, rotatório, ele tende a puxar um pouco a lima, especialmente quando ele chega numa região aí, às vezes de uma curvatura, um canal mais atrésico, dá aquela puxada um pouco no instrumento. Então, com medo daquele instrumento ultrapassar o zero, eu vejo muito colega puxando um pouquinho antes, então ele fala assim, ele não fica no zero, ele está um pouquinho aquém do zero. Então aquele comprimento real de trabalho já está diferente. E isso pode contribuir para na hora de você colocar o cone não descer simplesmente naquele comprimento que ele deveria. E aí, né, uma forma de você evitar essa perda de tempo durante a prova de cone é exatamente certificar então que o seu instrumento desceu no comprimento real de trabalho e também que o seu cone de forma totalmente precisa, ali, medido na régua, ele desceu até onde você deseja, planeja que ele desça. Porque radiografia de prova do cone não faz milagre. Então não adianta eu falar, o meu comprimento real de trabalho era 20, era no zero, meu cone tem que ficar no 19 e ele desceu 18 e eu vou radiografar para ver se está certo. Muito provavelmente você vai só perder tempo e aí sim, quando você olha para o relógio e fala, eu tenho 40 minutos para obturar, pô, não dá tempo mesmo, porque existe todos esses poréns. A gente está então caminhando aqui, eu tentando caminhar, te dar referências para chegar no momento da obturação e falar assim, não, isso daqui está tudo certo, então a obturação tende a ser bastante fluida. Ok. O próximo passo é quando você vai também fazer o corte, às vezes, desse cone, desceu tudo onde você queria, vai fazer o corte do cone, putz, e você é o campeão de puxar cone do canal. Vou te falar. A forma como a gente faz o preparo, que a gente preconiza o preparo aqui hoje nos protocolos do Endolovers, é ultrapassando o comprimento real de trabalho, meio milímetro ou 1 milímetro além do zero do localizador. E aí, para a gente obturar, a gente vai fazer
duas medidas principais e que podem te ajudar aí, que são a medida da ponta do preparo e eu tenho que saber qual que é o taper que eu tenho, pelo menos naquele terço médio para picar o do preparo. Por quê? Porque isso vai me dizer qual cone eu vou selecionar. E eu selecionando o cone adequado e cortando a ponta desse cone naquele tipo adequado, aí sim eu vou ter um cone travado dentro do canal. Então, na hora que eu vou fazer o corte daquele cone com o instrumento aquecido, com o termocompactador, com ultrassom, eu não tenho, né, toda hora aquele risco de ficar deslocando aquele material porque ele está extremamente adaptado. Então, para você fazer esse corte, lembra sempre, primeira coisa, seleciona o taper, né, qual que foi o taper final daquele seu preparo, pelo menos a gente trabalha hoje muitas vezes com tapers variados, mas aquele taper de terço médio para pical, né? Se foi, por exemplo, um taper 0,4, não adianta você querer colocar um cone 0,6, né? E mesma coisa, às vezes se for não, mas é um taper 0,5, então eu vou colocar um 0,6. É preferível que você coloque um 0,4 e precise depois fazer uma condensação lateral, acrescentar um segundo cone, do que você use um taper acima, ok? A questão de usar taper abaixo é só você lembrar que você aí provavelmente vai precisar de complementação, de uma condensação lateral e acrescentar cones acessórios, o que também, se você faz isso com muitos cones acessórios, usa taper muito abaixo do seu preparo, né? E a ideia é sempre a gente aproximar ao máximo o taper do preparo para usar até mesmo um cone único, mas se você usa taper muito baixo, você vai usar muito cone acessório, daí fica aquele buquê de cones assim, fica difícil também no momento de você visualizar, de fazer um corte mais certeiro e às vezes fica aquela bagunça que vai fazer o quê? Te tomar mais tempo, te deixar mais longe da sessão única, ok? Então, muito bem, você preparou, sabe agora qual que é o cone que você seleciona de acordo com o taper. A ponta desse cone, recomendo que você sempre, mesmo que venha um cone, você comprou a caixinha, tá escrito 2504. Recomendo que você pegue e passe numa régua calibradora, tá? Pra gente ter essa calibração o mais próximo mesmo aí da realidade. E a gente tem bastante variação aí na fabricação dos cones, então o melhor que a gente pode fazer para calibrar a ponta é exatamente passar na régua calibradora, certo? E a forma como eu uso, né, uma referência, fala, pô, mas aí qual ponta que eu vou cortar, Fernanda? Como que eu sei que é uma ponta adequada? Eu já sei agora como fazer o taper, mas e a ponta? A ponta você pode usar como referência a sua lima final, você ampliou então aquela ponta, às vezes você usou um instrumento 3504, eu no caso, vamos lá, 3504 significa a ponta da minha lima é 35 e o taper é 0,4. Ou seja, a cada milímetro a partir da ponta desse instrumento, eu tenho esse diâmetro aumentado em 0,4. Então a ponta é 35, 1 milímetro da ponta, 39, 2 milímetros da ponta, 43 e por aí vai. Então se eu uso essa lima, se eu uso esse instrumento ultrapassando 1 milímetro do zero, então eu estou no milímetro 1, né? Eu estou no D1 desse instrumento, ao invés de eu ter 35, eu tenho 35 mais 0,4, ou seja, eu tenho 39. Ou seja, a saída, a expectativa ali da saída do forame, nesse caso, é 39. Se eu cortar em 40, muito provável que esse cone passe ou fique em vias de passar, esteja muito próximo. Mas se eu cortar em 45, a ideia é que esse cone fique realmente, nesse cone com T para 0,4, ponta 45, que ele fique ali seu 1 milímetro, 1,5 milímetro aquém do comprimento real do canal, que é o zero do localizador, ok? E uma última dica aqui também que vai te economizar tempo, né, em prova de cone, obturação e etc., é você fazer uma odontometria final. Exatamente, seu localizador está ali à mão, é só você conectar de novo a alça labial no seu paciente, fazer uma odontometria final, já com uma lima de um diâmetro mais adequado, ajustado àquele preparo, aquela ampliação da região de forame que você fez. E aí, dessa forma, você tem a confirmação daquele comprimento, né? Logo antes de você fazer o quê? Colocar o cone e medir o cone. Então, na hora que você faz a medida final, pô, a odontometria deu 20, eu sei que meu cone vai estar ali 19 ou 18,5 no mínimo. Se ele está 18, eu já sei que se eu fizer a radiografia de prova de cone, ele vai estar aqui. Se ele tiver 20, ele já vai estar ultrapassando. Eu acabei de repetir a odontometria e eu tenho a odontometria feita de uma maneira adequada, tá? Aí sim eu tenho uma medida extremamente precisa e muito mais precisa, inclusive,
do que uma prova do cone feita de maneira radiográfica, certo? Então, se você cobre tudo isso daí, se você lança a mão dessas dicas, são coisas simples aí, às vezes, para você ajustar no seu dia a dia, na hora que chega, fala, poxa, beleza, agora eu vou obturar, que significa o quê, né? Você já está com os canais prontos, já está protocolo de EDTA, o canal já está seco, é só você fazer a inserção de cimento, do seu cimento de escolha, colocação dos cones, corte e condensação, certo? Daí, aí para o final, né, para fazer um selamento coronário com resina, é algo extremamente rápido. Então, você não tem toda aquela previsão de bagunça que eu vejo muitas vezes, né, permeando esse momento da obturação, como eu já passei por isso, né? Espero que essa dica possa te ajudar, te acelere aí no dia a dia, né, num momento importante, especialmente porque às vezes a gente tem aquele tempo ali que você fala, nossa, acho que dá em cima da hora, mas falta um pouco o quê? Falta um pouco dessa segurança para falar, eu sei exatamente aqui, ó, quais são os pontos que costumam tomar tempo que eu posso cuidar e que daí sim eu posso me arriscar a finalizar esse caso aqui sem atrasar meu próximo paciente, tá ok? Se você quer receber mais dicas como essa, também participar dos nossos webinars exclusivos a respeito de diferentes temas no que diz respeito ao controle de dor em endodontia, atendimentos, protocolos, preparo, obturação dos canais, convido você a se inscrever na nossa Endolovers VIP List, se você não é inscrito ainda, ok? O link para inscrição, 100% gratuito, está aqui na descrição desse vídeo, ou se você está no Instagram, em alguma rede aí, vai estar em algum lugar na bio que você pode fazer isso já. Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.